Fala aí, galera do Binóculo. Hoje, nas lentes do Binóculo, estamos aqui com o pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel. Então, galera, hoje no nosso encontro semanal nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o relativismo do pecado. E aí, pastor Paulo, o que o senhor como pastor já há tanto tempo tem visto sobre o pecado nas nossas igrejas? Vitor, eu estou no Evangelho, vou completar 50 anos. E neste meio século, eu posso dizer para você que eu comecei aprendendo uma coisa sobre o pecado, o que a Bíblia diz. Estou vendo hoje uma mudança, mas muito abrupta, muito forte, muito consistente com relação ao pecado. Ou seja, aquilo que era pecado, para muitos já não é pecado. Esse relativismo tomou conta, essa ideologia de relativizar o pecado é uma característica natural do homem pós-moderno. O homem pós-moderno, ele tem um grave problema de não absolutizar as coisas, ele não aceita absolutizar as coisas. E a Bíblia fala que pecado é absoluto, não existe relativismo com relação ao pecado. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 3:23, que o salário do pecado é a morte, Paulo está colocando de cara, de pronto, uma coisa muito séria. O resultado do pecado é a morte. Então a gente não pode lidar com o pecado como se o pecado fosse alguma coisa natural que a gente pode resolver, quebrar o galho. Ou seja, o que está acontecendo hoje com o pecado está trazendo a consequência da morte. Não só a morte física, mas também a morte espiritual. Portanto, a gente quer discutir isso com os jovens, com você que está aí do outro lado, porque pecado continua sendo pecado desde que foi inaugurado no mundo espiritual. Mas e na igreja, como é que o senhor vê como os pregadores, os pastores têm lidado com a questão da relatividade do pecado, com seus membros, nas disciplinas, como é que tem sido? Olha, em primeiro lugar, há uma omissão por parte da liderança em falar de pecado nas igrejas. Parece que as pessoas têm medo de falar no pecado, porque o pecado, quando se fala contra o pecado, a gente mexe em casa de marimbondo, porque a pessoa fala, está falando contra mim, eu não aceito isso, não é bem assim. E a gente sabe perfeitamente que o Ministério de Marketing do Inferno criou uma frase e popularizou essa frase no mundo gospel. Ela teve muita influência no mundo gospel, que é, não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Isso pegou. Então hoje, adulterar, fornicar, dar balão no outro, enganar o outro, uma série de coisas que a gente vê no mundo evangélico, né? Priorizar as coisas materiais, não é mais pecado. Quem disse, está em igreja, isso não existe mais. Hoje eu posso ficar em casa, não preciso tomar ceia, a igreja sou eu. Então a gente relativizou o pecado de tal maneira que, se perguntar hoje para a galera como é que se define pecado, falar, pecado é uma coisa que a gente administra e a gente diz quando é ao nosso alvedrio. Então, eu acredito que o mundo evangélico não fala mais de pecado, porque sabe que vai tocar em muitas vidas. E vai tocar forte, porque quando se fala de pecado, a tendência das pessoas é, não gostei da mensagem. As pessoas só gostam de ouvir vitória, sucesso, mas tudo isso transita pelo pecado. Se pecou, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, pastor, a gente vê, na verdade, que esse relativismo trouxe até um materialismo para nossas igrejas, né? E você fala de pecado com esse materialismo, que as pessoas em si só querem falar de coisas que elas podem ter. Então, quando você fala de pecado, as pessoas se sentem até ofendidas. Pensam até em processo, porque magoou, porque falou mal. Então, o senhor vê que então, até a questão do pecado, o politicamente correto entrou no nosso meio e as pessoas se sentem ofendidas. Acho que o pastor está dando indireta, principalmente uma coisa que acontece muito é pensar que você está no púlpito falando, aí está dando indireta em alguém. Eu creio que isso também é uma coisa que entrou no nosso meio. Isso acontece muito, porque não tem como
você falar de pecado sem atingir alguém. Se for falar de pecado, vai atingir alguém. Se você pegar as cartas de Paulo e selecionar os pecados, como por exemplo, os frutos da carne, descritos em Gálatas, capítulo 5, versos 22 em diante, você vai atingir alguém. O pastor está mandando direta para mim. Na verdade, falar de pecado incomoda. Incomoda o inferno, porque o diabo mudou a técnica de atacar a igreja. Ele não está mais preocupado em vir de fora para dentro, ele está preocupado dentro da igreja criar um ambiente onde o pecado seja favorecido, onde o subjetivismo, que é a minha verdade, prepondere sobre aquilo que a Bíblia diz. Então a gente imagina que o mundo espiritual está sendo minado por conta do pecado. E lá no Éden, quando ele começou fisicamente, porque espiritualmente veio lá de Satanás, né? Quando ele se rebelou contra Deus, mas chegou ao Éden. E agora chegou nas nossas igrejas. Então a gente acaba tolerando o pecado, sendo leniente com o pecado. Por quê? Se você fala contra a pessoa, você não tem amor. Vai pregar hoje, tipo assim, olha, se você não crê em Jesus, você está condenado. Meu irmão, se você falar isso, você vai ser processado, porque o camarada vai dizer que você está falando duro demais contra ele. Se você disser que ele vai para o inferno, ele vai ficar zangado. Então, nós estamos, os evangélicos, principalmente sob a chancela gospel, tentando criar uma maneira de falar do errado, sem machucar as pessoas. E não existe uma maneira certa de você falar a coisa errada ou fazer a coisa errada. O que é errado e o que é certo é certo. A Bíblia não estabelece nenhum meio termo. Então, eu vejo há uma distância muito grande entre o pensamento atual sobre a questão do pecado com o pensamento bíblico. A cada dia o povo evangélico vai se distanciando. E aí a galera começa a achar que o pecado é só algo no mundo subjetivo, que ele na verdade não existe. A gente é que estabelece o que é ou o que não é. E essa coisa de achar o pecado como algo absolutamente subjetivo e que não tem influência nenhuma na nossa vida, é que está levando muita gente para o inferno e vai continuar levando. E a gente também vê, pastor, que quando a gente fala sobre pecado, as pessoas já têm uma frase de se autodefender, que é o não julgueis. Elas jogam isso nas redes sociais, até como indireta para os próprios pastores, que vai dizer, não, só Deus pode me julgar. Você não sabe da minha vida, então você não pode me julgar. Creio que o senhor já ouviu muito até esse tipo de coisa. Vitor, quando nós usamos a palavra de Deus, nós não estamos fazendo julgamento de ninguém. Quando você reproduz a palavra de Deus, quando você prega a palavra de Deus, ninguém está fazendo julgamento. E Jesus ali falou exclusivamente para os fariseus, porque eles julgavam pela aparência. Mas Jesus mandou e nos orientou, lá em João 7,24, a julgar segundo a reta justiça. Quando se prega o evangelho, não se pode omitir uma verdade, porque só a verdade pode libertar o homem. Lembra João Batista? João Batista, ele pregava lá no deserto, não te é lícito, Herodes, possuir a tua atual mulher como esposa, porque ela não é realmente a tua esposa, e você está cometendo o pecado de adultério. Falava lá no deserto. E aonde ecoava? Lá no quarto de Herodes. Porque ele falava pela reta justiça, ele sabia que ele estava vivendo adultério. E como não falar? Isso não é julgamento, isso é julgamento pela reta justiça. Julgamento é você olhar uma pessoa com o rosto triste e dizer assim, lá, ele está em pecado. Olha lá, aquela pessoa está com problema espiritual. Não se pode julgar pela aparência. Agora, você sabendo do fato, tendo evidências do fato, você tem o direito de protestar e falar. Como disse Paulo lá em Atos 23:3, quando bateram no rosto dele, Paulo protestou. João capítulo 18, versículo 22, bateram em Jesus, Jesus protestou. Se eu falei a verdade, por que me feres? Então, a verdade é que incomoda. E a verdade liberta. A verdade dói. Só dói quando sai a mentira. Mas a verdade liberta. A dor que as pessoas falam aí,
da verdade não é a dor da verdade, é a dor da mentira, que é atacada, que é arrancada com raiz e tudo, e a pessoa fica liberta, fica com a consciência livre, porque às vezes a consciência já está tão cauterizada por conta do pecado, ela está tão adormecida por conta do pecado, que é uma situação difícil. A consciência pode estar despertada, adormecida e cauterizada. Quando ela está despertada, você vai dizer como Davi no Salmo 51, eu pequei. Eu pequei. Mas quando ela está adormecida, é preciso um Natan para apontar, ó, você pecou. E quando ela está cauterizada, aí só a misericórdia de Deus. Por isso que há um texto lá em Lamentações que eu gosto, capítulo 2, versículo 22, que diz, põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. A questão é, o pecado destrói a alma, destrói valores, destrói famílias, destrói nações, destrói estados, destrói igreja, destrói tudo. O pecado é destrutivo, o pecado é maligno. E se nós não encararmos o como ele é, nós vamos ficar colocando um arranjozinho de flores no pecado, achando que o pecado não é tão forte assim como se prega. Meu amigo, em nome de Jesus, pegue a Bíblia e leia sobre o pecado. Então, galera, sempre lembrando que você pode relativizar o pecado, mas as consequências do pecado não podem ser relativizadas. Elas vão acontecer. Você tem o direito de escolher, mas não tem o direito de mudar o resultado da sua escolha. Então, galera, vamos ficando por aqui com o pastor Paulo Afonso Generoso, agradecer a ele pela participação. E você, se puder, curta aqui embaixo, compartilha nas redes sociais, que isso vai promover o nosso canal. Que Deus abençoe e até a próxima.